É um enorme prazer estar aqui com vocês hoje e ter a chance de participar de uma discussão tão importante. Ainda é muito cedo para a gente ter certeza a respeito dos impactos de longo prazo do que está acontecendo no Brasil e no mundo por conta dessa pandemia. Mas já dá para ter clareza a respeito de vários pontos. Primeiro deles, a pandemia acelerou uma série de tendências. A primeira delas, talvez a mais notável, a mais clara para todos nós, tenha sido a aceleração da transformação digital. Transformação digital não é novidade, eu mesmo trabalho com isso, ajudo empresas nesse processo há 4, 5 anos, em 2 dos negócios que eu participo, mas ainda que eu não tenha dados para falar sobre isso, eu consigo arriscar que a gente teve nos últimos meses mais transformação digital do que certamente nos últimos vários anos antes disso, em todas as áreas. Então a gente viu que empresas que não tinham serviço de e-commerce hoje têm, ou estão desesperadas para montar, e tem mesmo que montar. Uma das coisas que ficou muito claras é que comodidade do cliente, do consumidor, é fundamental. Isso significa que você não deve ter que escolher, para pegar o exemplo do varejo, entre o digital e o físico, você precisa estar no digital e no físico, e inclusive buscar outras formas de comodidade, como empresas que criaram parcerias durante a pandemia, por exemplo, lojas de brinquedo que criaram parcerias com supermercado para que tivessem os seus produtos disponíveis onde as pessoas estavam indo, ou outras lojas que montaram lojas dentro de condomínio. Esse é um tema que veio para ficar, comodidade do cliente, e o digital ajuda muito nisso, que traz um segundo tema de transformação digital importante. Restaurantes que não tinham serviços de entrega com delivery através de pedidos de internet, hoje de forma generalizada têm ou estão montando isso. Só que, bom, isso que a gente está usando agora, uma plataforma de videoconferência digital, não tem como não ter mais, isso é absolutamente fundamental para qualquer negócio, não importa o tipo de negócio que você tem ou o tamanho do seu negócio. Mas não é só, não são só as empresas que mudaram como estão tratando a questão de transformação digital. Os governos e os reguladores também. Por exemplo, na medicina, o assunto de teleconsulta, telemedicina, que há muito tempo esperavam por regulamentação, logo no início da crise foi regulamentado e fundamental, aliás, para o tratamento de muita gente. Médicos do Hospital das Clínicas, que trataram milhares de pacientes de Covid, puderam auxiliar no tratamento de pacientes em cidades pequenas no interior, através de telemedicina, às vezes em locais que o número de casos era muito pequeno e, por consequência, que os médicos de lá não tinham a mesma experiência que esses médicos do Hospital das Clínicas em São Paulo, onde eu moro. Mas isso vai muito além. Ainda na questão de saúde, a liberação de pedidos de exames também de forma virtual, que antes não era possível, foi regulamentado. No mesmo dia, falando agora de regulamentação de meios de pagamento da parte de setor financeiro, regulamentação e uso, no mesmo dia o Facebook anuncia que o Brasil vai ser o primeiro país no mundo onde o WhatsApp vai poder ser usado como forma tanto de transferência de recursos como de pagamentos de produtos e serviços, e o Banco Central anuncia 2 marcos importantes, a questão das contas para o Pix, que é o sistema de pagamento em tempo real. Você faz a transferência e no mesmo momento que você fez, a pessoa recebe onde ela estiver, não importa, 24 horas por dia. Isso aqui muda tudo, e a partir de novembro vai estar sendo implementado no Brasil. O Banco Central deu 2 passos muito importantes agora para tornar isso possível, o próprio sistema de transferências e a questão das contas. Então o que a gente está vendo é que se o digital antes era já fundamental, hoje a importância dele cresceu demais. Isso iria acontecer de qualquer forma, mas foi muito acelerado. Segunda grande tendência que foi acelerada é a reversão da globalização. Também ela não é novidade, a eleição do Donald Trump e o Brexit já eram sinais disso, e após a eleição, quer dizer, a própria guerra comercial dos Estados Unidos com a China e a briga dos Estados Unidos com o México também já era um sinal disso aqui. Só que agora, com um sentimento anti-China que ficou muito mais forte após a pandemia, isso deve ser maior, ainda por cima com as eleições americanas. Antes da pandemia, Donald Trump era o franco favorito. A gente tinha a taxa de desemprego antes da pandemia começar, que era mais baixa em 60 anos nos Estados Unidos, só que depois da pandemia ela foi para o nível mais alto em 80 anos, e aí o Trump passou de favorito a azarão. Para que ele volte a ter chances, uma das coisas que ele vai precisar fazer é falar, olha, as mortes que aconteceram aqui nos Estados Unidos, mais de 100 mil mortes
por Covid, e somadas a elas uma perda de mais de 25 milhões de empregos, não são responsabilidade minha. A culpa precisa de um bode expiatório. O bode expiatório mais provável é a China. É muito provável que a guerra comercial americana com os Estados Unidos piore por conta disso aqui. Diga-se de passagem, isso abre oportunidades gigantes para o nosso agronegócio. E o nosso agronegócio indo melhor por sua vez, deve fazer com que o interior do Brasil tenha um desempenho econômico melhor às vezes do que as grandes cidades, do que as capitais. Eu vou voltar nesse tema com mais calma. Mas antes, queria falar de um outro que é fundamental para os próximos meses. O tamanho da depressão econômica que vem por aí. A gente vai ter uma depressão econômica que só teve paralelos com a Grande Depressão na década de 30. Com essa exceção, pelo menos nos últimos 150 anos, a gente nunca teve uma contração econômica deste tamanho, seja no Brasil ou no mundo. Aliás, no Brasil, a gente só tem dados desde 1900 e essa aqui será a maior contração econômica da história brasileira. E isso não porque no Brasil vai ser pior do que no resto do mundo, pelo contrário. A depressão econômica na Europa vai ser mais significativa, particularmente no Reino Unido, na Espanha, na Itália. Na sequência vem Estados Unidos e América Latina e a Ásia, que pelo menos até agora sofreu muito menos, teve perdas humanas e por consequência fechamento e redução de atividade econômica também muito menores até agora, deve sofrer menos do ponto de vista econômico também. Agora, os riscos, infelizmente, ainda são... O cenário mais provável é que a gente tenha uma recuperação econômica que nasça já em algum momento no terceiro trimestre desse ano, que se fortaleça no quarto e que já no ano que vem a gente tenha uma recuperação econômica também muito forte depois dessa queda brutal. Agora, há riscos de que isso demore mais. Riscos que são globais, associados ou a surtos mais longos ou eventualmente até um segundo surto, que já há vários locais que estão verificando isso. Vamos torcer para que isso seja o mais limitado possível, que o Brasil não tenha, mas considerando que o Brasil começou o processo de abertura dos negócios ainda muito próximo do pico do primeiro surto, coisa que não aconteceu em nenhum outro país no mundo, é impossível a gente falar que não, o Brasil está livre desse risco. O risco existe. O que isso significa? Que o risco para a atividade econômica por mais algum tempo ainda é de que ela seja muito fraca. E uma atividade econômica mais fraca, por sua vez, significa um risco também mais importante, mais significativo, de que a taxa de juros brasileira, que já caiu para o nível mais baixo da história, caia ainda mais do que as pessoas estão imaginando, se aproxime mais de zero e eventualmente até, o que era impensável para a realidade brasileira, aliás, até pouco tempo era impensável em qualquer lugar do mundo, que ela fique negativa. Taxa de juros básica hoje já é negativa no Japão, na Europa, muito próxima de zero nos Estados Unidos e, quem sabe, se o Brasil está indo para esse mundo. Isso é importante porque juros baixos vão ter dois impactos fundamentais no Brasil. Primeiro, uma expansão de crédito, assim que a economia der um sinal de que está começando a recuperar com mais força e, por consequência, as instituições financeiras tenham menos medo de emprestar e não serem pagas, elas vão começar a emprestar mais, porque com taxas mais baixas caem também os spreads bancários e a remuneração do próprio banco, e por consequência a única forma de continuar ganhando dinheiro em níveis parecidos com os anteriores é aumentar o volume do que é emprestado. E mais crédito é uma revolução na economia brasileira com várias consequências. Vou chegar nelas daqui a pouco, mas antes quero falar de uma outra consequência da queda da taxa de juros. Juros mais baixos significa que o Brasil, que no passado atraía capital para investir em juros altos no Brasil, não atrai mais. E esses dólares que saem do Brasil, quando a taxa de juros no Brasil não é mais interessante para investimentos, faz com que o dólar fique num nível mais alto do que a gente tinha antes em relação ao real. Recentemente, o dólar chegou no nível mais alto que nós vimos na história e, diga-se de passagem, nos piores cenários que a gente pode ver para o Brasil, de um eventual novo surto significativo, ou outro, de uma crise política ainda mais grave do que a que nós já temos, por exemplo, se o Brasil evoluir para um processo eventual de impeachment, ou evoluir para outra coisa, porque a gente está tendo brigas muito fortes entre os poderes, se houver uma ruptura das instituições, um eventual golpe mesmo, o que pode acontecer é que a gente ainda tem o dólar em níveis até eventualmente bem mais altos
do que os anteriores, que, como eu dizia, já eram recorde. Só para dar uma ideia, eu faço uma análise da taxa de câmbio ajustada pela inflação no Brasil nos últimos 40 anos. E o que eu descubro com isso é, na média, um dólar valeu, em valores ajustados para níveis de hoje, o equivalente a mais ou menos R$ 3,5. Ou seja, o dólar está muito acima disso. E deve, ainda que eu acho que passado esse momento mais agudo da depressão econômica, a tendência ao dólar cair ao longo do ano que vem e mesmo a partir do final desse ano, não havendo esse problema político que eu mencionei, um agravamento do quadro político e não havendo um segundo surto muito complicado no mundo, o que a gente tende a ter é uma tendência do dólar caindo, mas ainda em níveis altos. Um dólar em nível alto favorece os exportadores brasileiros em geral, mas mais particularmente o agronegócio brasileiro. Porque no caso do agronegócio brasileiro, o que a gente acaba tendo é num cenário onde depressão econômica reduz os preços em dólares das commodities agrícolas todas, como o dólar em relação ao real fica mais alto, isso contrabalanceia em várias culturas uma queda de rentabilidade. Por que isso é importante? Porque o maior competidor do agro brasileiro é o agro americano. Em primeiro lugar, o agro americano vai ter dificuldade de exportar para a China por conta da intensificação provável da guerra comercial, nesse novo cenário político e geopolítico que a gente vê nos Estados Unidos e no mundo. Em segundo lugar, o dólar mais alto torna o agro brasileiro mais competitivo em relação ao agro americano. Moral da história, isso significa que não só o agro brasileiro deve continuar a puxar o crescimento da economia brasileira, mas que o movimento em direção ao interior, que a gente já via há muito tempo, provavelmente vai se fortalecer mais ainda. Primeiro pela renda do agro que gira no interior. Em segundo lugar, a gente, voltando ao tema da transformação digital, a gente teve a transformação do trabalho. Com as pessoas, ou muita gente ao menos, trabalhando tanto tempo em casa, muita gente e muitas empresas também, chegaram à conclusão que dá para trabalhar de casa, esse é o melhor caminho, pode ser mais agradável, mais eficiente, mais produtivo, só que isso muda tudo. A começar pela necessidade das pessoas terem que ficar em grandes cidades. Algumas empresas já anunciaram que quem quiser não precisa nunca mais voltar para o escritório. Mas espera aí, se a pessoa não precisa estar no escritório, significa que as empresas agora não precisam só contratar gente que mora naquela cidade ou próximo daquele local de trabalho. Elas podem contratar gente em qualquer local do Brasil e do mundo. Então, a competição pelo mercado de trabalho passa a ser global, mas a outra coisa é que as pessoas não precisam mais se localizar, viver necessariamente nas grandes cidades. Isso vai mudar trânsito, vai mudar circulação, vai mudar a demanda de basicamente tudo, de infraestrutura, mas fundamentalmente vai permitir que as pessoas eventualmente morem no interior, no campo, na praia. Isso vai mexer com o mercado imobiliário, que entre outras coisas, significa mais demanda por imóveis residenciais e menos demanda por imóveis de escritório. Isso vai mexer por onde a demanda de imóveis no Brasil. Aliás, com juros baixos, a gente tende a ter um aumento grande, significativo, por ativos reais. Ativos reais, imóveis, participações em empresas, ações, propriedades rurais, tudo isso tende a ter um aumento substancial. E o outro grande componente da queda da taxa de juros é que, particularmente, porque empresas maiores já tinham algum acesso, ainda que o crédito fosse mais caro, mas tinham. As pequenas, acesso a crédito para pequena empresa no Brasil era algo muito complicado. E no curto prazo, continua. Diga-se de passagem, para qualquer empresa, mas particularmente para os negócios menores, que tem hoje uma dificuldade importante de caixa e não tem um colchão financeiro, nada é mais importante do que cuidar do fluxo de caixa. Fazer tudo o que for possível para aumentar receitas, para antecipar receitas, para postergar despesas, para garantir passar por essa fase ainda muito difícil, muito conturbada que deve ter nos próximos meses, nos próximos trimestres. Agora, pensando a médio e longo prazo e não mais a curto prazo, a queda da taxa de juros para níveis muito mais baixos que nós devemos ter nos próximos anos, níveis de taxas de juros que nós nunca sonhamos no Brasil, mais oferta de crédito, até porque a própria competição bancária
com o processo de evolução tecnológica, mais competição das fintechs com as instituições financeiras tradicionais, tudo isso deve levar a uma disponibilidade maior e a um custo muito menor de crédito para todos, mas particularmente para as pequenas empresas. Isso aqui significa que, com mais crédito, automação, substituição de processos onde tinha muita gente trabalhando, com pagamentos de salários, às vezes que não era o formato mais eficiente, mas era o que era possível se pagar, porque o salário é pago mensalmente. Se a empresa não tinha o capital para um investimento numa infraestrutura de automação, porque esse investimento inicial era alto e não havia crédito para financiá-lo antes, quando isso muda, a automação no Brasil provavelmente vai dar um salto significativo. E isso somado, mais uma vez, com a aceleração da transformação digital, com o processo do 5G que está vindo aí. Então, não importa o tamanho da empresa, esse processo de olhar como a transformação digital e a automação vai mexer com o seu mercado, com o seu cliente, com o seu negócio, todo mundo precisa olhar e criar as condições para que isso seja possível. Porque é uma série de questões de infraestrutura aí que são absolutamente fundamentais. Primeiro deles, a gente precisa ter boa internet, que se antes era bacana, era importante, ficou fundamental ao quadrado e será cada vez mais. Precisam ter boas redes, isso vale para empresas de todos os tamanhos. Infraestrutura de nuvem, acesso a dados, aliás é outra coisa, o processamento de dados vai se tornando cada vez mais importante e para que você tenha a vantagem de poder conhecer melhor o seu negócio, porque os dados estão cada vez mais disponíveis e no mundo digital isso é mais verdade do que em qualquer outra situação e hoje isso é mais verdade do que nunca foi, você precisa criar toda a infraestrutura necessária e principalmente fazer com que os dados trabalhem para você, fazer as perguntas certas e ter os dados corretos para tirar isso. Porque lembrando que dado não é o objetivo sempre é servir melhor o cliente, entender melhor o que ele precisa, como você pode oferecer um produto, um serviço melhor. Só que o digital ajuda e os dados disponíveis no digital ajudam demais, desde que isso seja feito da forma correta. E o último recado que eu queria deixar, mas definitivamente um dos mais importantes, é que estamos vivendo, como eu falei, o que provavelmente vai ser a maior depressão econômica que nós brasileiros já vivemos. E com um detalhe, que até hoje foi a pior, não está nem muito distante, que foi o encolhimento do PIB entre 2014 e 2016, chegou a 8% de encolhimento e é o máximo de encolhimento acumulado que nós já tivemos. É provável que dessa vez a gente passe disso. Apesar disso, o ponto que eu quero reforçar vai passar. A gente pode não ter certeza se vai demorar alguns meses a mais, alguns meses a menos. Mas o que a gente sabe é que essa, como todas as outras crises, claro que essa crise tem vários componentes novos, ela tem um componente de saúde pública, que é algo novo, somado e alavancando o que foi e o que é uma crise econômica, uma crise financeira, uma piora das contas públicas, que, diga-se de passagem, vai ter consequências a médio e longo prazo. A gente vai ter que fazer uma reforma administrativa ainda mais agressiva. Recentemente o presidente anunciou que vai deixar isso para o ano que vem, mas ela tem que vir e tem que vir com tudo. A reforma tributária, que é tão necessária, que deveria, além de simplificar, ela deveria reduzir impostos. Hoje a gente não tem a menor condição de reduzir imposto. Aliás, na minha opinião, é uma razão para postergar a reforma tributária para fazer uma melhor reforma depois. Primeiro a gente corta os gastos do governo e reequilibra as contas. Mas o fato pode demorar um pouco mais, pode demorar um pouco menos, mas vai passar. E as grandes oportunidades, as maiores, são criadas em momentos como esse. E são criadas, elas não são as crises que criam, somos nós que temos que criar. E o melhor exemplo que eu tenho disso, voltando ao mundo digital, as coisas mudam e criam oportunidades para quem age que antes não existiam. A crise financeira global de 2008 e 2009 gerou dezenas de milhões de desempregados nos Estados Unidos e na Europa e fez com que novos modelos de negócio pudessem nascer e ter sucesso. Particularmente, Airbnb e Uber usaram isso muito bem, porque com o maior número de desempregados que foram vistos nesses países em várias décadas, as pessoas pararam de ter restrições de colocar desconhecidos no seu apartamento, na sua casa ou no seu carro. Experimentaram esse novo modelo que, em vez de ter, elas passaram a usufruir.
E isso fez com que, menos de 10 anos depois, essas empresas chegassem a valer mais de centenas de bilhão de dólares. Só foi possível em função de transformações que aconteceram na crise e das empresas terem entendido isso, agido, aproveitado. Pergunta que eu quero deixar para todos vocês é: como vocês vão criar as oportunidades a partir das transformações que a gente está vivendo hoje? Para quem fizer isso, eu acredito que talvez daqui a alguns anos consiga até olhar para trás e falar: olha, foi tão difícil, mas graças àquilo hoje eu estou nesse patamar que eu nunca poderia ter sonhado se isso não tivesse acontecido. Façam acontecer e espero estar com vocês novamente e conhecer essas histórias e poder comemorar juntos. Muito sucesso e um ótimo evento para todos!